Oi, oi, sejam bem-vindos ao meu canal Saizorba. Então, hoje eu vou falar sobre um assunto diferente. Eu tô segurando o celular porque hoje tá horrível aqui para eu apoiar celular, porque a claridade não tá boa, então eu tive até que vir aqui para fora por causa da claridade e da iluminação, né? Então, hoje eu vou falar sobre um assunto de Miguel, que é o TDAH. Vou tentar gravar aqui dentro de casa porque lá fora é muito barulho, muito vento. Eu moro aqui perto da rua também, então passa carro, não sei como é que tá o movimento. Mas enfim, tá? Tem gente que eu acho que acha que um TDAH sei lá, acho que tem gente que tem um certo preconceito em relação ao TDAH, mas eu no começo não aceitava, mas hoje em dia é super tranquilo. Ai, gente, essas motos aqui. Então, eu tô segurando aqui o celular, tá? Não liguem se tiver muito tremedeira e tal. Então, assim, Miguel, tá, a infância dele, ele bebê nunca me deu muito trabalho, claro, era uma criança agitada, né? Pra mim isso é normal. E aí ele entrou na creche. Enquanto ele era bebê, nunca me deu assim de, ai, que menino. Não, ele era um bebê normal e, quer dizer, ele é uma criança normal. Eu falo assim, normal no sentido de dar muito trabalho e tal. E aí Miguel entrou na creche, né? Ele teve alguns problemas sim na creche em relação a morder outras crianças, mas isso aí todo mundo dizia, isso é coisa de criança. Tem aquela fase de morder, né? De brigar, de morder o amiguinho, de bater, enfim. Ele ainda tinha o quê? Ele na creche ele ficou dos 2 anos aos 4 anos, se não me engano. Ele tinha esses problemas, né? Mas ele era um menino muito carinhoso, que ele tinha uma professora que, nossa, a professora sempre elogiava ele no sentido de ele era muito carinhoso. Mas ele tinha esses problemas com outras crianças, de bater, tudo. Eu já fui chamada algumas vezes na creche por esse motivo. Mas pronto, a princípio era por ser uma fase. Não me preocupava tanto. Claro que a gente se preocupa, né? A gente não quer que nossos filhos recebam reclamações ou que nosso filho tá mordendo outras crianças, porque eu sei que a gente não gostaria que outras crianças mordessem seu filho. E, claro, a gente tentava resolver essa situação, eu tentava conversar, por mais que ele fosse um pequenininho, né, tudo, mas eu sempre conversei com ele para ele crescer já entendendo sobre isso. E foi indo. E aí ele saiu da creche, né? Acabou o tempo da creche, ele entrou na escola. Começou a entrar na escola, né, na pré. E eu era chamada na escola todos os dias. E assim, era por ele não aceitar um não, era por ele não se estressar porque levava um não, era por ele, tipo, querer mandar nas pessoas, querer mandar em tudo. Era sempre assim, ou ele levava um não e ele se estressava, queria quebrar a escola, ele realmente ele mudava o comportamento dele. Se alguém falasse um não pra ele pegava a cadeira, queria jogar, e os professores tentavam segurar ele batia, chutava os professores, mordia os colegas. Enfim, era sempre isso, e eu era chamada. Às vezes eu tinha que ir buscar Miguel na escola, porque no meio da tarde, porque eles queriam que Miguel fosse embora, porque não conseguiam segurar Miguel. Claro, ele tinha o lado dele carinhoso, mas tinha aquele lado dele agressivo, possessivo. E Nossa Senhora, que se ele não conseguia ficar sentado na cadeira, né, prestar atenção no que a professora ensinava, no que a professora me dizia. Ele é um menino muito inteligente, ele sabe coisas que só se aprende numa turma mais avançada. E ele sabe, estando ainda na pré. Mas tem esse comportamento. Ele tinha um déficit de atenção, né? Era o que a professora dizia. Ele é inteligente, ele sabe, ele faz todas as tarefas, mas ele não consegue se concentrar no que eu estou explicando, né? E ao mesmo tempo, como ele não consegue prestar atenção, ele atrapalha as outras crianças. E aí chegaram a falar para eu levar ele para o médico, né? Para um psicólogo, um neuro. E cheguei a levar, mas tipo, naquela de não vou levar, meu filho é normal, meu filho não tem nada. Levei pro neuro. E o médico disse pra mim que era normal, que era uma fase, que era por causa da pandemia que teve do Covid, e muitas crianças iam assim, enfim, por tá muito tempo em casa. E tá, isso aí pra mim, eu disse, tá vendo, meu filho não tem nada, meu filho é normal, é só uma fase. Fui pra escola com o laudo,
E falei tudo que o médico falou, mas ninguém aceitou. Ninguém disse, como é que o médico diz uma coisa dessa, não sei o quê. E pronto, e foi. Miguel ia pra escola, mas eu deixava Miguel, toda vez eu deixava ele na escola e sempre dizia, olha, Miguel, não faz isso, não sei o quê. E eu chegava em casa, ou eu recebia um telefonema já, porque ele já tava virado, tava agressivo. Enfim, ele tinha aquela agressividade. E aí eu não sabia mais o que fazer. Não sabia mais o que fazer. E já estava perto de eu vir para Portugal, né? Faltava alguns meses para eu vir para Portugal. E aí eles mandaram eu novamente levar pro médico. E aí o que eu fiz? Eu disse, não vou levar. Não vou levar, eu vou para Portugal. Talvez isso seja uma fase. Lá em Portugal talvez as coisas melhorem. E aí pronto, gente, deixei pra lá. Miguel, eu não me lembro se... Eu acho que entrou nas férias. E eles sabiam, claro, que a gente vinha para Portugal. E eles até diziam, mas olha, vai antes. Vai no médico antes, porque Portugal é diferente daqui. Tarará, tarará. Não dei muita bola. Não dei muita bola. E esperei o dia de vir. Viemos para Portugal. Ele entrou numa escola, tá? Ele entrou numa escola que não é aqui onde eu tô agora. E assim, só que ele passou pouco tempo lá. Ele não chegou a passar nem um mês, praticamente. Ele passou algumas semanas. E depois dessas semanas foi quando a gente saiu, eu tirei ele da escola porque a gente vinha pro Porto. Voltou pro Porto, né? A gente tava no Porto, foi pra Guimarães e depois voltou pro Porto. E nessa escola lá que ele entrou, eu nunca fui chamada, mas talvez pelo fato de que era uma novidade, era tudo novo, né? E ele ter passado pouco tempo, então pra mim, como eu nunca fui chamada, eu nunca tive nenhuma reclamação durante esse período que ele teve na escola, na minha cabeça foi tipo, tá vendo? Era só uma fase. Tá vendo? Aqui eu ainda não tive nenhuma reclamação, nenhum problema com ele na escola, nunca me chamaram, nunca falaram nada. Então, era algum problema no Brasil, ou era só uma fase realmente como eu pensava. Então, tudo bem, tudo ok. Viemos para o Porto. E ele começou a entrar na escola. Logo no começo, também não tive nenhum problema. Acho que pelo fato dele estar conhecendo as pessoas, né, ser aquela novidade, não tive problemas. Mas aí... Depois, os problemas começaram a aparecer. Eu não era tão chamada na escola como era no Brasil, porque no Brasil eu era chamada todos os dias, todos os dias. Aqui não. Aqui não era sempre que ele dava trabalho. Mas, quando ele dava, era aquela coisa agressivamente forte, né? Enfim, era a mesma coisa se alguém reclamasse com ele, ou ele queria mandar nas pessoas, se a pessoa não fizesse o que ele queria, ele se estressava, queria quebrar as coisas, e se o professor fosse segurar ele batia no professor, mesma situação. Mas não era todos os dias, não era diariamente. Já fui chamada por diretor, tudo. Era uma coisa assim que eu fazia, como é que uma criança faz uma coisa dessa? E falaram a professora dizia, se continuar assim, ele vai acabar sendo expulso. E meu filho ser expulso com essa idade. Porém, o diretor da escola dizia que essa não era o que ele queria, expulsar uma criança. Ele não expulsava as crianças de lá, sempre que tinha alguns problemas. Miguel não era o único, tá? Não era o único. Ele tinha gente que era pior. Ele dizia que tinha gente que era pior do que Miguel. E ele dizia que outras crianças já aconteceram isso e foi tudo resolvido, não teve nenhum problema, não precisou ir para tribunal, porque aqui eles são bem assim em relação à criança, eles protegem bem as crianças. E pronto, a gente tentava de todas as formas e eles também falavam em levar para o médico. Leva para o médico, não sei o quê. E eu não aceitava, né? Eu dizia que não tem como é que pode. Até que chegou num ponto que realmente não dava mais. Eu tinha que levar para o médico. Porque aqui, realmente, eles são bem a favor da criança. Eles ficam em cima mesmo. Eles podem levar você para tribunal. Você pode perder seu filho. Enfim, é bem assim. E, assim, eu tinha reclamações até dos pais. Uma vez ou outra, eu recebia mensagem de mães que dizia, seu filho fez isso no meu. Então, assim, acabou que eu tinha que fazer alguma coisa. E eles mesmos me ajudaram muito. Tem psicólogo na escola, então até hoje ele tem, né, consulta com o psicólogo na escola. Eu dizia, meu filho, eu não lhe dei essa educação, e eu tentava conversar de todas as formas, já chorei pra ele, já chorei com ele, mas enfim, ele mesmo dizia, mamãe, é algo que eu não consigo me controlar.
E eu dizia, olha, eu vou levar você para o médico, não sei se você vai precisar tomar remédio. E ele tinha essa consciência de dizer, mamãe, eu não faço as coisas porque eu quero. Eu não consigo me controlar. Um menino de 8 anos, chegou para mim e disse isso. Então, se for para eu tomar remédio, eu quero mesmo tomar remédio, porque eu não consigo me controlar. Não é porque eu faço porque eu quero, enfim. E as pessoas lá, o diretor, tudo diziam. Ele não faz porque ele é uma criança ruim. Porque a gente vê que ele é uma criança amorosa, é uma criança inteligente. Mas ele não tem controle dos atos dele. Então ele faz as coisas, ele não consegue se controlar. Por mais que eu dizia, Miguel, se alguma coisa lhe estressar, se acontecer alguma coisa, para, respira. E ele dizia, mamãe, eu não consigo, não consigo. E foi aí que eu percebi que realmente ele precisava de um tratamento, ou precisava ver o que é que estava acontecendo, o que é que se passava com ele, se ele tinha alguma depressão. Porque assim, na nossa casa nunca tivemos problemas, enfim, porque às vezes tem crianças que têm problemas dentro de casa e começa a ter problemas na rua, enfim. E o que é que se passa com ele? E aí a própria escola foi atrás. Na época, Miguel ainda não tinha médico de família, porque o médico de família é assim, quando você vai para uma consulta aqui, vai para um médico, você tem um médico de família que ele é especializado para você. E aí ele não tinha. E a escola conseguiu um médico de família para ele e tudo. E aí começou a gente aí. E aí Miguel fez vários exames, várias coisas. Não foi tipo, ele tem isso. Não. E fez exame de cardiologia, fez exame da fala, fez exame de tudo, tudo, tudo. E aí ele tem TDAH, tá? Ele tem TDAH com déficit de atenção. E ele hoje em dia ele toma medicamento. E tá, a médica passou um remédio. Lógico que ela também não ia passar um remédio de... ele vai tomar esse remédio sem fazer um exame. Então ele passou por alguns exames para saber se ele podia tomar aquele remédio, tudo. E ele toma remédio até hoje. E, gente, ele é outra criança. Outra criança. Comportado. Eu não tenho o que reclamar dele. A escola nunca mais me chamou depois disso. Enquanto antes ele chegava pra mim sempre porque assim na escola dele tem tipo um livrinho que tem as cores, né, de bom comportamento, mau comportamento ou comportamento mediano, e tem as cores vermelho, amarelo e verde. E ele sempre vinha com vermelho, sempre vinha com vermelho. Hoje em dia não tem mais nenhum vermelho no caderninho dele, é só verde, só verde, só verde. E assim, nunca mais recebi ligação para reclamar de Miguel. Mas eu acho que teve uma vez só que ligou que ele tava com conjuntivite. E aí me ligaram. Quando me ligaram que eu vi escola de Miguel, eu disse, meu Deus, não acredito que já teve mais algum problema. Mas não, era porque ele tava com conjuntivite. E aí pediram para eu ir buscar ele. Eu fui buscar. E assim, gente, até hoje ele faz o tratamento. E até hoje ele tem acompanhamento com a pediatra, que ela sempre me liga para saber como é que ele tá. Tem exames, vez ou outra ele agora tem um exame em dezembro que é do ouvido, do otorrino. Não é que ele tem problema do ouvido, não, gente, são exames que ele tem que estar fazendo exames para ver se tá tudo bem. Ele fez o exame da fala agora e ele tem um estigmatismo na língua, né? Ele não consegue, tipo, tem um chiado no S. Ele não fala assim, ele fala xin. Ele tem um puxado na língua. E aí ele tem um estigma. Uma língua. Coisinha presa, né, na língua. Eu tive também. Mas isso aí é o de menos. E é isso, gente. De resto, tá tudo bem. Ele toma a medicação dele todos os dias. Todo mês eu tenho que comprar. Mas tem as consultas dele, né? Vez ou outra, tem consulta com a pediatra, tem consulta com o médico X, tem exame médico, tem exame tal, e é sempre assim. Mas ele está outra pessoa, ele está mais comportado, ele está mais calmo, porque ele às vezes também, até comigo, ele era mais estressado, gritava. Mas é isso. Eu vim aqui falar sobre o TDAH dele, porque talvez outras mães também estejam passando por isso e achem que é o fim do mundo, mas não é. Às vezes a gente tem aquele medo de aceitar, né? De achar que é o fim do mundo, de achar que seu filho tá doente, de achar que seu filho tem tal coisa. Mas não. Com todas as precauções, todos os cuidados, os medicamentos, tudo, as coisas vão se encaminhando.
E sim, é melhor às vezes se você vê, mesmo que seu filho não tenha nada, que seja só uma fase, é importante que vá no médico pra gente ver realmente se tem alguma coisa, se não tem. Porque Miguel às vezes até levantava a voz pra mim, se eu brigasse com meu filho, às vezes ele tentava me bater. Então assim, é uma coisa que a gente se preocupa, né? Mas hoje em dia é outra coisa, outra coisa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Foi uma coisa assim importante pra se dizer, acho eu. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo.